Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É muito bom começar mais uma semana aqui com você. Um beijo para todo mundo que está acompanhando, um beijo para todo mundo que está mandando mensagem. É tão legal isso. Esse canal aqui surgiu de uma forma tão natural e tão leve que não tem como eu duvidar de que foi o Senhor que foi colocando todas as coisas e às vezes sem pretensão nenhuma, vidas são alcançadas e são transformadas pela palavra de Deus. Eu falo isso em alguns vídeos aqui e eu quero reforçar. De mim, pessoa, Marcela, eu não tenho absolutamente nada para passar para você, se não for do Espírito Santo, através do Espírito Santo, através da presença de Deus na minha vida, né? Então é Ele que é a luz da minha vida, é o Senhor Jesus que me dá sentido, que me dá direção, é o Senhor Jesus que transforma os meus dias e a intenção desse canal nada mais é de que partilhar um pouco disso com você e fazer você acreditar e querer viver essa experiência também dia a dia, uma experiência de vivência com Jesus, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com placa de igreja, mas tem a ver com o reino de Deus, que vai muito além do que nós podemos medir ou mensurar ou tentar entender, amém? E hoje, queridos, eu quero partilhar com você uma palavra que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, na verdade, o último capítulo do livro de Eclesiastes. Se você nunca ouviu falar desse livro, só para te dar uma introdução, Eclesiastes é um livro que fala muito da sabedoria, é um livro escrito por Salomão, considerado por Deus o homem mais sábio da terra. Então, assim, eu acho que vale a pena você parar para ouvir ele um pouco, né? Já que ele foi considerado pelo próprio Deus o homem mais sábio da terra, eu acho que vale a pena nós prestarmos atenção no que Salomão nos ensina aqui a respeito de Deus, a respeito das coisas da nossa vida, porque o livro de Eclesiastes ele fala de coisas do dia a dia. Então é muito interessante. Eu convido você a ler todo o capítulo de Eclesiastes, todo o livro de Eclesiastes. É um livro bem curtinho, 12 capítulos só, e é muito interessante. E hoje eu quero usar um versículo do último capítulo que diz assim: Eclesiastes capítulo 12, verso 11, diz assim: As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras dadas diretamente por Deus, o único pastor de todos nós. Amém? Então aqui um reforço. Lembrando que é um livro que parte da sabedoria humana, mas guiada por Deus, que é o mais importante, né? Foi um livro, sim, escrito por homens, assim como toda a Bíblia foi escrita por homens, mas guiada por Deus, né? Então esse verso ele deixa claro que essas palavras dadas diretamente de Deus, o único pastor de todos nós. E ele fala assim que ele está fazendo aqui um elogio às palavras dos sábios. Ela diz assim: as palavras dos sábios elas são como um prego bem pregado. Você já teve aí na sua vida ou na sua casa um prego meio solto, uma porta de armário meio caindo? Como isso incomoda, não é verdade? Isso não incomoda. Você vai fechar, ela não fecha direito, você vai abrir, ela meio que não abre direito, um quadro meio que está com o prego frouxo, e quando você aperta aquele prego, ai, que alívio, né? Traz uma paz, traz uma segurança. Pronto, resolveu. Pronto, é isso aqui. A palavra de Deus é a mesma coisa. Ela vem como essa sentença final nas nossas vidas. Quando você ouve a palavra de Deus relacionada a determinada área na sua vida, relacionado a determinada circunstância na sua vida, ela é como esse prego bem pregado, ela é o veredito e aquilo te dá segurança, aquilo te dá uma segurança para você. Então, a partir dali, conduzir a sua vida, né? Ele diz também algo muito importante, ele fala assim, a palavra de Deus, a palavra sábia, ela é como a vara do pastor. A vara, pensa aquele negócio pontudo, né?
Deus usa muitos momentos da Bíblia, Deus nos compara a ovelhas, porque a ovelha ela não sabe se conduzir sozinha. A ovelha ela é um animal que ela não sabe achar pasto sozinha, a ovelha ela não sabe achar água sozinha, a ovelha ela não sabe se defender dos lobos, dos predadores sozinhos, ela precisa do pastor para conduzi-la. E o pastor muitas vezes quando uma ovelha está saindo do caminho, para ela voltar no caminho, ele usa a vara, ele cutuca ela, ou seja, a dor, ela nos faz voltar ao caminho, né? É disso que eu quero falar com você hoje, a dor. Porque se a gente não entender o porquê que nós passamos por certas dores na nossa vida, nós vamos ser pessoas extremamente amarguradas, pessoas extremamente revoltadas, pessoas extremamente amargas de se viver. Hoje a psicologia, os psiquiatras modernos e tudo isso, eles falam muito a respeito de ressignificar a nossa dor, né? Aliás, é um termo bem moderno, né? Ressignifica o que você passou, ressignifica essa traição, ressignifica essa perda, ressignifica isso. Queridos, mas chega a ser engraçado como isso é algo tão moderno, tratado pela ciência, mas a Bíblia fala disso a todo tempo. A Bíblia mostra Daniel ressignificando a escravidão dele. A Bíblia mostra José ressignificando toda a rejeição, toda a traição que ele sofreu. A Bíblia mostra tantos homens de Deus ressignificando as suas perdas e as suas dores, ressignificando, movidos por quê? Pela fé. Entendendo que aquela dor ela não acaba em si só, mas existe um propósito muito maior para aquela dor. Existe algo muito maior que aquela dor vem trazer para a nossa vida. E é isso que eu quero falar com você. Eu quero levar você a também, dessa mesma forma, ressignificar tudo que você tem vivido, as dores que você tem vivido. Talvez você tenha sentido uma solidão absurda. Talvez você perdeu algo que está te fazendo muita falta. Talvez você se viu numa situação de traição tão grande que você jamais imaginava aquilo. Pois é, o meu desafio para você hoje é ressignificar tudo isso, entender que assim como quando um pastor está conduzindo uma ovelha, ele precisa cutucar ela para que ela volte ao caminho, e aquela dor faz com que ela volte ao caminho certo. Muitas vezes Deus permite as dores para que a nossa vida seja ressignificada, para que a gente retorne ao rumo, retorne ao caminho certo, o caminho aonde a gente vai encontrar o sucesso. Está conseguindo me acompanhar? Eu espero que sim, porque na verdade, quando nós olhamos só para a dor, nós colocamos o nosso foco só naquela dor, naquele momento de dor, naquele momento ruim da nossa vida, nós então endurecemos o nosso coração e nós deixamos de acreditar e de enxergar um amanhã e de acreditar que Deus está fazendo algo muito maior através dessa porta que se fechou, muito maior através desse tempo ruim que se instalou na sua vida, amém? Deus tem propósitos e é estranho, mas o ser humano ele só se aproxima de Deus verdadeiramente com o coração despido nos momentos de dor, né? A Bíblia diz assim que o ouro e a prata eles são purificados no fogo, mas o ser humano é purificado na aflição, no fogo da aflição. Queridos, quando nós somos prensados e moídos, o melhor de nós vem à tona. O que é verdadeiro vem à tona, né? Assim como a azeitona, ela é moída, prensada e sai o azeite, que é muito mais precioso do que a própria fruta, de que a própria azeitona. Mas ela precisou passar pela prensa, pelo fogo da aflição, pelo moer da vida para algo melhor vir para ela. Então, nas faltas que nós passamos, nas pressões que nós passamos, nas dificuldades que nós passamos, algo maior e melhor vai brotar disso aí. Não fique parado nisso. Busque entender o que é que Deus quer te mostrar através de tudo isso que você está passando, né? A árvore, da mesma forma, uma árvore que é regadinha todos os dias. Vamos pensar que você plantou uma árvore e você rega ela ali bonitinho, todos os dias no mesmo horário, você está ali regando aquela árvorezinha. Aquela árvore não vai ter raízes profundas, porque ela nunca precisou, ela não passou por falta de água para as raízes dela se aprofundarem, para ela ir lá no fundo, para ela buscar
fonte, né? Agora uma árvore que não foi regada todo dia, uma árvore que passou por faltas, uma árvore que passou por situações de adversidade e de escassez, sabe o que vai acontecer com ela? A raiz dela vai lá fundo, porque ela não tem fácil aqui, então ela vai ter que ir lá pro fundo, ela vai ter que ir, a raiz dela vai crescer, vai crescer, vai crescer, até que ela vai chegar no lençol freático, na fonte de água, e ali então ela não vai mais precisar de alguém vindo regar. Sabe o que acontece? Talvez tiraram de você algo assim, ó, e você perdeu do dia para noite. Sabe o que é que Deus está querendo? Que você finque raízes, que você vá mais fundo, que você vai lá na fonte. Não fica dependendo de alguém vir trazer para você não, querido. Não fica dependendo de alguém vir trazer na sua boca, porque se você viver uma vida assim, de alguém ter sempre que vir dar para você, ou você depender sempre de que alguém está te dando algo, seja amor, seja dinheiro, seja reconhecimento, sabe o que vai acontecer? Vai estar sempre faltando. Quando isso te for tirado, você vai morrer. Quando o vento forte bater, você não vai aguentar. Quando o vento forte bate, queridos, a árvore que está lá com a raiz bem funda, ela não cai. A árvore regada todo dia, ela pode estar até bonita, ela pode estar até com a folha bem lindinha, mas ela não tem raízes. E sabe o que vai acontecer? Ela vai cair. Sabe o que é que Deus faz? Quando Ele tira algo de você, quando Ele te faz passar por uma situação de perda, ou de frustração, ou de dor, Ele está fazendo a sua raiz ir mais fundo. Quando te falta todo mundo e a única coisa que você tem é Deus, é a melhor coisa que pode acontecer. O choque de realidade, a ilusão se foi, você caiu na real e agora você entendeu que é você e Deus e mais nada. Amém? Queridos, eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, para que você possa evangelizar através dessa palavra, para as pessoas ouvirem essa palavra por completo, mas a mensagem é ressignificar a sua dor, dar um novo significado para aquilo que tem acontecido com você. Como eu disse, um tema muito moderno na psicologia, na psiquiatria atual, mas a Bíblia já falava disso. Aliás, a Bíblia, que é considerada um livro retrógrado, um livro do passado para muitas pessoas, queridos, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, o alimento diário, o equilíbrio e a paz, ó, aqui. De capa a capa, aqui dentro, você encontra o que você precisa, o alimento para todo dia. Amém? Um beijo no seu coração, uma ótima semana, que Deus te abençoe.